O Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, assim como disse o profeta. Como uma criatura poderia criar uma habitação para seu Criador, o qual criou todas as coisas? Como o Pai poderia habitar em um templo de pedra e tijolo se o céu é seu trono? Se ele é onisciente e onipresente, por qual razão ele habitaria um único lugar físico, como afirmam os religiosos? O Messias foi claro ao dizer à samaritana que nem no monte nem no templo o Pai seria adorado, mas sim em espírito, no nosso entendimento, onde ele de fato habita. Repare na passagem da samaritana, como a mesma estava confusa, pois não sabia onde se devia adorar ao Pai, pois uns diziam que deveria ser no templo, enquanto seu povo adorava no monte. O mesmo faz as pessoas atualmente, elas são induzidas a ir em diversos templos e denominações diferentes, cada qual alegando que sua igreja é a certa, que é nela que se encontra Deus e etc. Mas o Messias foi claro em dizer à samaritana que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito, pois o Pai é espírito e essa é a forma correta de adorá-lo, em oculto, no seu íntimo, e não em multidões dentro de templos de pedra. O único interesse dos líderes religiosos é encher seus templos de pessoas, por meio de falsos milagres, curas e louvores, pois assim lucram com mais dízimos e ofertas, por isso criaram esse engano de casa de Deus ou templo santo. O Pai não habita em templos, santuários, basílicas, casas, garagens, ou qualquer outro local físico que o ser humano possa determinar, pois o Pai é onisciente e onipresente, é um ser espiritual, e por ser espiritual ele somente pode se manifestar no meio espiritual, ou seja, no nosso espírito. Por isso o Messias disse que devemos adorá-lo em espírito. É nosso corpo a verdadeira morada e igreja do Pai, já que fomos feitos à sua imagem e semelhança, dentro de nós contém seu espírito e sopro de vida, a sua centelha. O templo de pedra e tijolo não foi construído pelo Pai, tampouco será ele herdar o reino e a salvação eterna. O templo não ama, não auxilia o próximo, portanto nunca pode ser chamado de igreja ou morada do Pai, e sim você, seu corpo, o qual é criação e morada do Pai. Por isso o Messias se referiu a seu corpo como templo ao ser indagado pelos judeus. O corpo humano é a verdadeira igreja e templo do Pai. Para justificar o ato de congregar, os líderes religiosos se utilizam da passagem de Hebreus 10, 25, ensinando assim a seus fiéis que se deve congregar, e quem não o faz é taxado de desigrejado. Mas o que as pessoas não sabem é que esta mesma passagem foi adulterada propositalmente pelo sistema religioso, justamente para induzir as pessoas a frequentarem suas denominações. Note que a versão grega original nem sequer é mencionada a palavra congregar, pois esta passagem sofreu adulteração para que as pessoas fossem enganadas e assim frequentar os templos religiosos. Outros afirmam que tanto os discípulos como os primeiros cristãos se congregavam, só que essa congregação a qual realizavam era de caráter de reunião e proteção. Tanto os discípulos como os irmãos se reuniam para planejar o ensino, onde iriam ensinar e a forma como ensinar, já que nessa época não existia livros, nem meios de comunicação, tudo era ensinado de boca em boca, por meio de viagens, e para isso era necessário tais reuniões de planejamento. Além disso, os irmãos se reuniam para se protegerem, já que eram perseguidos tanto pelos judeus como pelos romanos, então era comum se reunirem para se fortalecerem e protegerem. Mas há os que afirmam que tanto o Messias como os discípulos frequentavam o templo, mas a verdade é que os mesmos não frequentavam o templo em si, mas o pátio do templo, a área onde se concentravam as pessoas. Perceba que nenhuma passagem menciona que o Messias ou os discípulos iam no templo para orar, mas iam na hora da oração, horário de grande movimentação de pessoas e portanto o melhor momento para ensinar a palavra. Mas no meio religioso isso foi totalmente distorcido e ensinado que você deve frequentar reuniões, cultos e missas semanalmente, a fim de cultuar e orar ao Pai. Outra passagem que também foi adulterada, e que também é muito utilizada pela religião para justificar a congregação é a de Mateus 18, 20. Esta foi claramente adulterada pelo sistema religioso, já que na versão original o sentido da passagem é totalmente diferente, se tratando de uma anotação e não há uma passagem em si. O Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, assim como disse o profeta.